E como toda quarta-feira, também ao vivo conosco, o professor Antônio Delfim Neto, nosso consultor na área de economia. Professor, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Bom dia, Zé. Bom dia, mesa. Bom dia ao Brasil. Muito bom dia. Professor Delfim Neto, queria pedir para o senhor conversar com o nosso ouvinte sobre o que acontece agora na economia mundial pós-Covid. A gente tem visto muitos registros pontuais e alguns relevantes em termos de desestruturação da economia no mundo. Falta de contêineres, alta de energia, petróleo nas alturas, alimentos caríssimos, esse fenômeno que veio depois da Covid. O que é que está acontecendo, professor, e o que o senhor enxerga em relação a um momento em que a situação vai voltar aos trilhos? Na verdade, o que está acontecendo é uma consequência da própria pandemia. Qual foi o efeito principal da pandemia? Foi destruir, na verdade, as relações de produção. Você não tem mais aquela regularidade que tinha. Você tem atrasos na entrega, você tem dificuldades na produção, falta chip, falta transporte, falta, os portos não funcionam direito. Você tem o que se chama um choque de oferta, que é uma desintegração das relações do sistema produtivo. Eles perderam a conexão apropriada, porque a produção se desenvolve no tempo. E você precisa que os suprimentos atendam a esse tempo. Para produzir um automóvel, eu preciso que produza aço, que se produza vidro, que se produza uma porção de coisa para ter um bem final que é o automóvel. A pandemia desintegrou esse processo. Sempre falta alguma coisa. Atrás aqui, atrás ali. Isso produziu um efeito dramático. É o que os economistas chamam choque de oferta. É a desintegração do sistema produtivo. Professor, muito bom dia. A gente Bom dia, Cláudio. tudo bem? A gente nesse caminho, a gente vê também aí a questão dos fertilizantes, né? Já que a China, que é o maior produtor do mundo, já avisou que ano que vem vai reduzir a sua produção e, portanto, o mercado terá uma oferta menor desse produto. Isso deverá, professor, impactar na inflação, no preço dos alimentos. Esse é um caso grave, não é? É igualzinho um sistema de. Como se fosse faltar petróleo. Esse é um insumo essencial. Na medida em que você reduz esse insumo, você reduz a produtividade, o que é uma coisa grave. E reduzindo a produtividade, aumenta a pobreza geral. De forma que o efeito disso é muito grande. E vou lhe dizer, ele se processa reduzindo a oferta de alimentos e, consequentemente, aumentando os preços relativos de alimento. Você, para comer, vai precisar gastar mais. Como a renda não aumenta na mesma proporção, você vai ter que reduzir o consumo de outras coisas, porque comer é a primeira prioridade. A quem cabe essa reorganização do sistema produtivo na avaliação do senhor? Aos governos, às entidades privadas? Quem que precisa dar o primeiro passo aí para restabelecer essas relações e essa cadeia de produção que foi afetada pela pandemia, como o senhor vem explicando para o ouvinte da Rádio Bandeirantes? É uma coordenação geral. Os governos têm um papel importantíssimo e o setor privado vai ter que entender. O setor privado, no caso, é vítima, como também os governos são vítimas. Porque essa pandemia ninguém queria, ninguém esperava. Agora, era uma coisa que nós sabíamos que um dia ia acontecer. Ou seja, ela não é a primeira. Há dezenas de experiências parecidas com essa, com graves crises que tivemos no passado. E principalmente com doenças, a gripe espanhola e outros exemplos.
É isso que eu queria perguntar para o senhor, professor. O senhor testemunhou já alguma desestruturação tão grave como essa no sistema produtivo mundial? Porque é claro que a experiência que a gente tem de uma outra pandemia é da gripe espanhola, mas naquele momento a economia mundial funcionava de outra forma, né? Não tem dúvida. Deixa eu lhe dizer, Thaís, eu tenho 93 anos. Tenho feito confusão no sistema econômico desde que tinha 17. De forma que estou há 72, 73 anos nesse problema. Eu nunca tinha assistido nada parecido com isso. Só a literatura. Agora não. Agora nós estamos tendo a experiência física do processo. Professor, então qual seria a melhor solução? A gente fica aqui pensando, mexer no ICMS, no fundo de estabilização, ou então diminuir o lucro da Petrobras, que está brutal. A gente fica pensando em várias soluções, mas quem tem que pensar, pelo visto, também não está sabendo como fazer. Por exemplo, o ministro Paulo Guedes culpou o preço da comida e da energia ontem. Eu gostaria da opinião do senhor. Sim, mas o que o Paulo não explicou é porque o preço da energia e porque o preço da comida cresceram. O ponto é esse. Não adianta procurar um culpado. O grande culpado foi a desintegração do processo produtivo produzido pela pandemia e que não pôde ser ou não soubemos corrigir por uma política econômica mais adequada. Não aguenta o governo ficar contando que aconteceu isso ou aquilo. O governo tem que dizer o seguinte: eu sei o que aconteceu, devia ter feito isso e não fiz. E o que ainda dá para fazer, professor Antônio Delfim Neto, principalmente em relação ao crescimento da pobreza no Brasil? Você não tem outro remédio. Na verdade, é preciso um planejamento, não um planejamento obrigatório, mas o governo precisa saber aonde ele está e aonde ele quer chegar, Thaís. Quem não sabe onde quer chegar não vai a lugar nenhum. Nós devíamos estar diante de uma programação, o governo explicando para a sociedade brasileira o que pretende fazer. Nós estamos com esse governo já tem 3 anos. Ninguém sabe para onde ele quer ir. Professor Antônio Delfim Neto, mais uma vez obrigado, hein, professor, pela aula de economia que o senhor dá todos os dias aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Um bom finzinho de semana para o senhor, professor. Um bom finzinho de semana para vocês e para o Brasil. Rede Bandeirantes.